E aí, jovem, tá começando o último episódio de Santuários Europeus. Já tô com saudade, já. E esse, pra mim, é um dos episódios mais importantes porque eu visitei um lugar, cara, que eu queria muito conhecer. Nós conhecemos a Sainte-Chapelle, que é a Capela do Rei, e conhecemos também a Sacré-Cœur, que é a igreja que fica no ponto mais alto de Paris. Vem com a gente pra você conhecer de perto. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, clica no joinha e puxa a vinheta porque esse vídeo vai ser épico. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar pra você. Se você for pra Paris, alugue um patinete. Gente, se liga só. A gente alugou um patinete. E agora a gente vai andar pra vocês verem tanto que é legal. Se liga só. Me abraça aí. Tô abraçada. Bora lá. Gente, aqui do lado é o Louvre. E eu tô pendurada na carcunda do Guilherme. Uhul! Isso é muito legal, cara. Amei, 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 amei. Gente, uma das melhores experiências que a gente teve foi alugar o patinete. Porque a gente alugou no próprio aplicativo do Uber. Gente, é uma aventura muito legal. Porque a gente pegava em qualquer lugar e deixava em qualquer lugar. Quem já foi na Europa sabe que você tem que caminhar muito. As coisas, elas estão estrategicamente posicionadas de uma forma que ela fique não perto o suficiente para você ir a pé e não longe demais para você ir de carro. Então você fica ali caminhando que nem um jumento para tudo quanto é canto. E aí o Uber colocou lá esses patinetes e, cara, é a melhor coisa que você faz, porque você vai andar muito. Pode ficar tranquilo que é baratinho e vale muito a pena. Nosso destino é Arco do Triunfo. Olha lá, obelisco. Aqui começa a Champs-Élysées. Gente, nós vamos subir a Champs-Élysées. De que, amor? De patinete. De patinete. Essa gente inventa cada coisa. Se liga nisso, gente. Olha essa vista. Eles apresentam o Arco do Triunfo. Gente, nós andamos 2 km. Sério? De boinha. Sem sofrer. Esse vídeo tem um ponto triste, porque essas igrejas nós visitamos já quando os caroneiros tinham ido embora. Então, basicamente, a Sacré-Cœur, quando a gente vai visitar, é o primeiro dia depois que eles já voltaram pro Brasil e ficou aquele coraçãozinho partidinho. Ficamos sentindo falta daquele tanto de jogos, aquela multidão junto com a gente conversando e tirando foto. Mas foi muito bom. Então a gente pegou o carro, um Uber no caso, foi para Sacré-Cœur e chegamos, enfim, nessa belezura de igreja. Hoje nós vamos visitar a Igreja do Sagrado Coração aqui na França. É por isso que eu tô subindo tantas escadas. Meu Deus! A Igreja do Sagrado Coração também é conhecida como Sacré-Cœur e é uma das igrejas mais bonitas do mundo. Chegamos aqui em cima, tá lotado de gente, se liga. Como é verão na Europa, parece que tudo é Jornada Mundial da Juventude, né, amor? É, tudo lotado. Mas a igreja, cara, tá bem aqui, ó. Olha que linda. Tá aqui do lado. Eu tive o prazer de conhecer essa igreja em uma outra oportunidade, então eu falei, amor, nós precisamos ir na Sacré-Cœur, você precisa conhecer essa igreja, porque ela é belíssima, ela tem uma vista maravilhosa e nós ainda participamos de uma Santa Missa que foi incrível. Ela fica na região de Montmartre. Paris é dividida em regiões, né? Então a 18ª região é a região de Montmartre. Fica longe do miolinho, tá? Ali é onde você tá vendo Torre Eiffel e etc. Fica longe, então se prepare para ir lá visitar, mas vale a pena, tá? Não compensa você ir em Paris e não visitar a Sacré-Cœur se você tiver tempo. Se liga nisso. Aqui é Jesus Cristo, certo? De cima para baixo. A igreja tá para lá, a gente tá atrás dela. E aí nesse ângulo você tem Jesus, o Espírito Santo e
o vigário dele. De forma que você consegue ter os 3 no mesmo take. Olha que legal. Ela também é conhecida como Basílica do Voto Nacional e ela pertence à Diocese de Paris. O motivo desse nome é muito simples. Durante a Guerra Franco-Prussiana de 1870, os franceses perderam a guerra. E aí, eles colocaram a culpa de perder a guerra na imoralidade da Revolução Francesa. Todas as maldades que foram cometidas durante esse período. Então, eles decidiram que era necessário recuperar a moralidade de Paris, a ordem moral da cidade. E aí, decidem construir uma igreja dedicada ao Sagrado Coração. Só que, para construir a igreja, é necessário o voto da Assembleia Nacional, tipo o Congresso Nacional francês. E eles votaram, todos os deputados, não sei se esse é o nome que tem lá, tá? Mas eles votaram e, de fato, foi através de uma votação pública que a igreja foi construída. Por isso que ela tem esse nome de Basílica do Voto Nacional. Ah, bom! E a Basílica ela foi declarada como utilidade pública em 1871 e oficialmente concluída em 1923. Muito recente, né? Isso significa que o Estado francês reconhece uma utilidade naquela igreja, então é de interesse público, precisa ter a igreja lá. E aí a gente pensando às vezes, né, que depois da Revolução Francesa o pessoal meio que perdeu a fé. Não, continuam muito católicos. Ainda tem bastante católico lá, graças a Deus. Isso aí é tranquilo, isso aí é papai do céu sabe o que faz, entendeu? Igual Notre Dame, aqui também tem gárgulas, olha lá. As gárgulas são as calhas da igreja. E dizem que elas foram colocadas ali para que a água pudesse ser jorrada de cima e molhar as pessoas que estão aqui embaixo. E assim elas olhariam para quem que tá jogando água nelas e sentiriam raiva dos demônios. Ah, agora eu entendi! E elas ficam somente do lado de fora. Um outro motivo também é explicar para as pessoas que o demônio tá sempre à espreita. O demônio tá sempre atento. E ele só não entra na igreja, mas em qualquer lugar fora da igreja ele também está presente. Então a gente tem que vigiar e orar. Então os gárgulas também têm essa função. Eu vou ficar de olhos abertos. Ela está num dos pontos mais altos da cidade, a 130 metros de altura. E o domo dela está a 83 metros, o que faz da Basílica da Sacré-Cœur o prédio mais alto da cidade de Paris. Então se você subir no domo, você vai estar por cima de toda a cidade, não tem nada para cima de você. Comprando um ingressinho, preparado para subir quase 300 degraus? Yes. Deus cuida de nós. E agora, vamos subir escada. Repara só essa janela. Percebe que ela é comprida e a gente tem uns chanfrados aqui do lado, ó. Isso aqui permite que se a igreja for atacada, alguém consiga posicionar um arco e flecha ou uma arma e você consegue posicionar ela aqui. E quem tá do lado de fora vai ter muito mais dificuldade para te acertar. Então você tem vantagem na hora de atacar seus inimigos aqui. O conceito de estratégia, em grego, estratégia. Chegamos aqui em cima. Aqui em cima não, né? Quase. Ainda tem muito pra subir ainda. Olha só, aqui deu pra ver uma gárgula de perto. Lembra do que eu falei que ela é uma calha? Então a água cai aqui e é jogada lá embaixo. Pronto, amor. Faltam somente 8 degraus esses aqui. Essa escada mata. Caraca. Se liga aí nisso. O mais interessante é que, olha aqui, a gente está no ponto mais alto da igreja e no ponto mais alto de Paris, basicamente. E aqui, esses detalhes, eles são perceptíveis lá de fora, mas o que está aqui para dentro não é. Mesmo assim, tudo é enfeitado, se liga. Ou seja, isso daqui, lá de fora você não consegue ver, não faz a menor diferença ter isso aqui para a estrutura. Mas mesmo assim eles colocam. Olha que capricho.
Muitas igrejas têm essa visita no domo para você conhecer de cima, né? E assim, nem sempre é muito interessante. E particularmente eu acho que você perde muito tempo só para ver uma cidade de cima. Só que no caso dessa igreja vale muito a pena porque realmente não tem nenhum prédio acima da basílica. Então você consegue ver a milhares de quilômetros. É um negócio muito massa. E nesse dia nós separamos a tarde toda para ficar lá na igreja, para conhecer com calma, para conhecer os vitrais, para participar da Santa Missa, até para confessar, para ir na lojinha e para subir no domo. Então a gente aproveitou bastante a igreja. Mas uma visitinha rápida de umas 3 horas é possível também. Lembra que sempre tem muita fila, ainda mais se você for no verão. Porém, se você for para o sacramento, se você vai participar da missa, você não pega fila. Igual na Basílica de São Pedro. Se você chegou, não quero fazer turismo, quero visitar a Basílica, você não participa da fila. Mas não usa isso de malandragem, pelo amor de Deus. Porque senão eles vão ver que você está tirando foto e filmando, eles vão e te retiram de lá. Ela é considerada um santuário de adoração eucarística e da misericórdia divina. E ela recebe cerca de 11 milhões de pessoas por ano só para conhecê-la. Ela é o segundo monumento religioso mais visitado de Paris, perdendo somente para Notre Dame. E agora, enquanto Notre Dame está sendo reformada, provavelmente ela já está no topo da lista. Estamos agora na Ile de la Cité, conhecida também como Ilha da Cidade. Atravessando para a Ilha da Cidade. Exatamente, se liga só nisso. Estamos atravessando o Rio Sena, porque agora nós estamos indo na igreja mais bonita do mundo. Pro Guilherme, gente. Não, é a igreja mais bonita do mundo. Nós vamos visitar a Sainte-Chapelle. Nós compramos o ingresso para 1h30 da tarde, agora é meio-dia. Chegamos com 1h30 de antecedência. Para não ter problema nenhum. Para não sofrer, né? Só uma curiosidade para vocês, a gente não tinha comprado o ingresso antes. Eu comprei lá na semana, o Guilherme quase surtou. Interessante isso é porque a Sainte-Chapelle, ela não pertence à Diocese de Paris, ela pertence ao governo francês. Então ela tem toda essa questão, essa burocracia de vender ingresso e tudo mais, agendamento de horário e etc. Chegamos, olha aí, bem atrás dessa grade. Que linda! Olha, a igreja ela fica meio escondida, né, nessas grades maravilhosas aqui, mas ela era a capela do rei da França. Ela é bem aqui, ó. Só que por dentro ela é surreal. Por fora, ela é bonita, mas não é nada se comparado quando você vê ela por dentro. Então, quando você chega primeiro pela parte inferior da capela. Entramos, estamos do lado de dentro. Olha ela que linda, de pertinho. Caraca, bicho! Chora! Agora a gente tem que achar a entrada. Essa aqui é a entrada dela, galera. Nós não entramos ainda nela. Pira. Meu Deus do céu. Quando a gente chega na Sainte-Chapelle, a gente entra aqui, onde tem esse monte de lojinha. Pois então, a Sainte-Chapelle, ela é lá em cima, no andar de cima. Aqui é o andar de baixo. Aqui é a capela baixa que o pessoal fala. Lá em cima, só participava da celebração o rei e os cônegos responsáveis pela liturgia real. Agora, aqui embaixo, participava o resto das pessoas, o resto dos funcionários do palácio. Aí fica a pergunta, né? A gente fica pensando, nossa, olha só como é que era a realeza. Eles separavam o povo, tinha os reis e o povo era separado. Poxa vida, me fala, na sua paróquia, ela é bonita desse jeito? Diz pra mim, a paróquia que você participa é bonita assim? Aí fica a dúvida, qual que você prefere? Uma igreja que cabe todo mundo, que igual a sua paróquia, ou uma igreja separada, só que com esse nível de beleza? Mas antes da gente continuar a explorar as maravilhas da Sainte-Chapelle, eu quero dividir uma dica incrível com vocês. Imagina só evangelizar com estilo. A Agape tá com camisetas incríveis, perfeitas para quem quer unir moda e espiritualidade. E adivinha só, a Agape tá com a Black Agape, a promoção mais aguardada do ano, com descontos com até 60% off nas camisetas religiosas mais estilosas que você pode imaginar. E a melhor parte, parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão e frete grátis para muitas regiões. Isso mesmo, a Agape pensou em tudo para vocês. Então, enquanto você planeja explorar as belezas da Sainte-Chapelle, que tal dar um pulinho no site da Agape e garantir suas camisetas exclusivas? É só clicar no primeiro link na descrição e mergulhar na Black da Agape. E não perde tempo, porque a promoção é por tempo limitado. Então clica aí embaixo, aproveita essa Black antes que a sua camiseta vá embora
e bora pro vídeo. Vale lembrar que, embora o teto da capela de baixo seja menor, as decorações eram igualmente bonitas, tá? E igualmente trabalhadas, igual na capela de cima. E a porta de entrada era diferente. Então, se você for visitar, você vai entrar pela porta que os funcionários iam para chegar na capelinha, que é uma escadinha bem estreitinha. A gente entrou aqui e aí tem uma porta que entra com uma escada. Vamos ver se isso aqui vai sair na Sainte-Chapelle. Parece que é aqui já. Putz, mano. Cara do céu. Essa igreja terminou de ser construída em 1248, a pedido do rei Luís IX, que queria trazer para cá as relíquias da Paixão de Cristo. Essas relíquias ficavam em Constantinopla, sob o domínio dos reis de Constantinopla, dos patriarcas de Constantinopla. Então ele compra essas relíquias e traz para cá. E essa capela, que é a capela pessoal do rei, também conta com um grande relicário onde ficavam essas relíquias. O objetivo dele era transformar Paris numa espécie de Nova Jerusalém, ou colocar ela num grau de importância ali no nível de Roma, no caso, né? E essas relíquias ficavam exatamente aqui na minha frente, bem nesse relicário no meio aqui que vocês estão vendo, onde ficavam essas relíquias. Por conta disso, ele constrói uma capela que conta basicamente a história de todo o Antigo Testamento, que prepara para a vinda de Jesus. Esses vitrais contam a história da Sagrada Escritura. Então, basicamente, os vitrais laterais contam o Antigo Testamento todinho, né? Começando do Gênesis, aí vai passando Êxodo, Levítico, né? E aí vai passando os livros. Esse vitral do meio aqui conta a Paixão de Cristo. Os demais continuam no Antigo Testamento, livro de Daniel, Ezequiel, etc., né? E ao final nós temos o livro do Apocalipse na rosácea. Conta a história que as relíquias da Paixão custaram mais caro para o rei do que a construção da igreja inteira. Isso fez com que a Sainte-Chapelle fosse chamada de escudo sagrado do reino francês. Então, o que protegia a França de todos os males era o que estava contido ali dentro da capela da Sainte-Chapelle. Só que tem um ponto. Hoje, essas relíquias estão na Notre-Dame, só que por conta do incêndio, elas não estão na Notre-Dame mais, e enquanto a gente grava esse vídeo, elas estão guardadas no cofre do Louvre, até que a reforma de Notre-Dame seja finalizada. Outro fato interessante é que naquele período, a rainha não era a esposa do rei, mas era a mãe do rei. Então, exatamente por ser a mãe do rei, a rainha, ele coloca toda essa igreja aqui com os itens heráldicos dele e dela. Então, o símbolo heráldico do rei é essa flor de lis azul que você está vendo bem ali naquela pilastra ali, tá vendo? Só que o símbolo heráldico da rainha é o castelo com fundo vermelho que a gente vê nessa pilastra daqui. Olha só que legal. Então, nós temos aqui o símbolo heráldico da rainha e lá do outro lado o símbolo heráldico do rei. E isso vai alternando na capela inteira. Então nós temos símbolo da rainha, símbolo do rei ali na frente. Tá vendo? Só que como tudo na França sofreu com a Revolução Francesa, a Sainte-Chapelle não foi diferente. Infelizmente. Né? E ela foi privada das suas relíquias por conta da Revolução. Tiraram as relíquias de lá para proteger. E aí os revolucionários tomaram conta do prédio e desde então ela não voltou para as mãos da igreja. Ela serviu como uma escola para cônegos durante um tempo, só que em 1790 ela é fechada para culto de uma vez por todas. E aí ela passa um dos períodos mais nebulosos da história dela. Nessas rosas pequenas que vocês estão vendo bem aqui, ó, são 42 mártires, e aí conta a história de martírio deles. Infelizmente, muitas delas já estão deterioradas. Eles não estão cuidando muito bem, infelizmente, mas nós conseguimos ver ao longo da capela inteira, tá vendo? Se eu puxar pra cá, olha lá. A gente consegue ver todos os mártires. Isso porque o Palácio do Rei, depois de um tempo, ele se tornou o Palácio da Justiça e ele foi se expandindo.
E a Sainte-Chapelle se tornou o salão de arquivos, né, onde arquivava os documentos do Palácio da Justiça. E logo depois, ela ainda foi ameaçada de ser destruída por conta dessa expansão. Mas graças aos franceses que militaram contra, ela não foi destruída. É exatamente isso que você imaginou. Transformaram a Sainte-Chapelle num depósito, você acredita? E cogitaram demolir ela simplesmente como se fosse um prédio qualquer. Que nojo. Em 1836 começa a restauração, que dura 26 anos. E desde então, ela se tornou um monumento histórico do povo francês. Se você reparar, você vai ver que tem pedaços da igreja que estão deteriorados, tá vendo? Essa igreja aqui, ela sofreu atentados durante a Revolução Francesa, o que me faz pensar o que se passa na cabeça de um energúmeno desse, achar que é uma boa ideia destruir uma igreja dessa, né? É um fracassado. Ainda tem gente que acha que a Revolução Francesa foi uma coisa boa, algo que destruía igrejas como essa daqui e que também fazia tortura com crianças. É um pensamento meio besta, né? Mas deixa eu explicar por que isso acontece. Hoje, a Sainte-Chapelle não é mais uma igreja, né? Ela pertence ao Estado francês e ela é um museu. Então, se desvia a finalidade. Essa igreja toda foi construída para quê? Para a glória de Deus, para rezar, para louvar a Deus e para amar a Deus através do belo. Esse era o fim último desse templo. Com a chegada do governo, né, eles transformam isso aqui no museu. E qual que é o objetivo agora? Já não é mais glorificar a Deus, mas sim preservar a história. Então, como eles estão preservando a história, eles não deixam que isso aqui seja restaurado como se faz numa igreja normal. Né? Numa igreja normal, a gente simplesmente iria restaurar e vida que segue, como acontece na Basílica de São Pedro hoje em dia, né? Aqui não é o caso, porque aqui eles têm que preservar o mais original possível. Então, o que fica deteriorado, fica deteriorado. Isso é muito triste, né? A igreja ela acaba perdendo o seu fim original, né? E aí, por conta disso, ela não pode ser restaurada da maneira mais digna possível. Atualmente, a Sainte-Chapelle ela é gerida pelo Centro de Monumentos Nacionais e em 2019 ela atraiu mais de 1 milhão de visitantes. É gente pra dar com pau. E, sinceramente, eu achava a Sainte-Chapelle maravilhosa por fotos. Quando eu cheguei lá, eu confirmei. Ela é espetacular, porque os vitrais dela são, assim, incríveis, incríveis. Se você for lá e você quer ver algo bonito, vá na Sainte-Chapelle. Infelizmente, ela não tá tão conservada quando ela estava nas mãos da igreja, mas ainda vale muito a pena para conhecer esse período maravilhoso que a França teve da sua história. Essa é a entrada dela, a entrada que só o rei usava, né? E aí no portal nós temos elementos platerescos que a gente viu no vídeo sobre Salamanca, não sei se vocês se lembram. Ou seja, o rei queria o melhor do melhor para cá. Bem, aqui nós temos imagens de apóstolos, todos os 12. Começando, obviamente, lá na frente por El Boniton, São Pedro. Um exercício que eu estava fazendo, reparem, aqui era a porta por onde o rei vinha, né? Então aqui era a residência oficial do rei. Então ele vinha por aqui e entrava aqui, saca? Mas se liga nos detalhes na parede do palácio. Tá vendo que quase não tem? Então aqui é onde o rei da França morava. Aqui é onde o rei da França habita. Agora, aqui é onde o rei do céu e da terra habita. Ou seja, para os reis da França, era muito claro que Cristo Jesus era a verdadeira majestade. Então, por mais pompas que o rei tivesse, ele nunca teria mais pompas do que o próprio Cristo. Pois é, aqui se encerra o nosso passeio na Sainte-Chapelle. E o que eu tinha de suspeita se confirmou. É a igreja mais bonita do mundo, não tem jeito. Eu não conheço uma igreja que se compare em beleza com o que eu acabei de ver. Meu Deus do céu. Dá tchau pra ela lá. Tchau. Nunca é um adeus. E em Paris se encerrou a primeira parte, né, das nossas visitas aos santuários europeus. Por que que se encerrou? Porque de lá nós fomos para Roma. E me desculpa, irmão, Roma tem que ter uma série só para ela. Então a partir de semana que vem nós vamos fazer
5 episódios só sobre a Itália, irmão. Só sobre Roma. Vai ter Vaticano, vai ter Basílica de São Pedro, vai ter Tumba de São Pedro, vai ter Prisão Mamertina, vai ter Coliseu, vai... Nossa! Se você não se inscreveu no canal ainda, eu desisto de você, porque, meu querido... Ai, saudade. Saudade. Então vai lá, se inscreve, clique no joinha e se prepara, porque a partir de semana que vem nós vamos visitar a Cidade Eterna. O Guilherme segue com vocês na próxima série de Home e eu fico por aqui. Quero agradecer muito o carinho de vocês, espero que vocês tenham gostado de todos esses episódios. Se vocês forem à França, visitem a Sainte-Chapelle, visitem todos esses lugares que a gente falou, porque vale muito a pena. Não só pela beleza, mas também por toda a espiritualidade e história que está por trás. Um beijo pra vocês e que venham os próximos episódios, eu tenho certeza que você vai adorar. Não esquece que a gente se encontra sempre por aqui, um beijo no coração e tchau!